Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuele, professora de Ciência e Natureza. Eu trago aqui a aula 27 para vocês. Então, eu tenho a estatura mediana, pele de cor clara, cabelos longos, lisos, loiro, e estou vestindo uma blusa preta e calça jeans. E meu sinal em Libra é. Então, nessa aula 27, nós tivemos colaboração também, né, de algumas professoras da escola, de várias escolas do município. Tivemos a colaboração da professora Ana Keila, a professora Ariane, Cíntia, Jamile, a Tatiana e a professora Vilma. Então, a aula de hoje ela vai explanar um pouco sobre a ciência no cotidiano e experimentos químicos, coisas que vocês fazem na sua casa, no seu dia a dia. Mas, primeiramente, eu queria saber de vocês, como é que vocês imaginam um cientista? Como é que é ele? O que ele faz, né? Quais seriam as características desse cientista? Então, muitas pessoas, né, imaginam o cientista, geralmente, com a imagem, né, ele representa o cientista com a imagem masculina, né? Mas aqui nós temos duas figuras, realmente, mostrando, né, vários cientistas, né? Uma é uma foto, né, e outra que seria um desenho com vários cientistas mostrando a figura masculina. Mas sabe-se que hoje, né, as mulheres elas estão realmente bem atuantes nessa área. Então muitas pesquisas estão sendo realizadas e descobertas por elas. Então, ser cientista não é ter esse cabelo bagunçado, né, ter essa cara assim, né, de brincalhão, ou só ser todo assim, descolado. Então, ou então muito sério, né, um cara de bobão, assim. Mas na verdade, ser cientista é ser o eu ser você, né. Então, quem sabe, né, você vai ser um cientista. Espero que sim. Então, no slide 4, eu trago para vocês 4 imagens. A primeira imagem que eu vou descrever aqui é a imagem que está do seu lado esquerdo, onde tem 4 pesquisadores. Esses 4 pesquisadores estão sobre um barco, uma lancha, né? E estão sobre o rio, né? Tentando observar. E, diferentemente, né, do outro cientista que está um pouco acima, né, à sua direita, tem o papel de observador, mas também ele está observando uma imagem diferente, né, um espaço diferente. Seja já um habitat, né, de floresta, de repente ele está observando como é que estão a relação de alguns animais. Logo abaixo, nós temos a representação de um cientista, né, que está fazendo o quê? Uma abertura, né, está fazendo tipo como se fosse uma autópsia, no caso, em uma múmia. Então, está observando como seria essa múmia, né, com o passar desse tempo. E o que é interessante é que tudo que o cientista, né, ele vai estar observando, ele vai ter que registrar. Então, pode observar que nessa imagem superior do seu lado direito, tem uma imagem de uma mão, juntamente, né, com a caneta, que está desenhando, né, os formatos de uma plantinha que está bem no centro, como se fosse um galho de uma planta, e ele está desenhando como seria, né, esses galinhos, essas folhas, tá? Para poder ficar como arquivo. Aqui no slide seguinte, nós temos também representação, né, de alguns cientistas. Então, do seu lado esquerdo superior, tem um grupo de cientistas. Então, isso é importante vocês saberem que ciência não se faz sozinho, né? Sempre com uma equipe bem em sintonia, responsável, né, mantendo sempre a ética da pesquisa. Já do lado direito, vem mostrando a imagem de uma mão, né, segurando um painel de imagens, né, de um crânio, onde passou por um exame tipo tomografia, né? Então eles conseguem o quê? Verificar de repente, né, como estaria esse encéfalo, né, antes ou após um tratamento. Logo abaixo, temos também uma imagem, né, do seu lado esquerdo, de uma mão tocando na tela do computador e escrevendo. O que significa isso? Que o cientista não vai só observar, fazer experimento, ele também vai fazer o quê? Vai registrar o que ele consegue capturar de informações, sejam informações positivas ou negativas, de acordo com o que ele está estudando. Então, tudo isso tem que ser o quê? Registrado. Já do lado direito, na parte inferior, tem uma imagem do cientista, né, que está mergulhando, ele está com uma máscara de mergulhador, com um cilindro de oxigênio nas suas costas, e está verificando o quê? A medição, a estrutura de um tubarão, né? Então, esse tubarão, ele foi um tubarão pequeno, né? Considerado um tubarão lixa, espécie lixa, que é um tubarão não considerado agressivo. Então, ele conseguiu mobilizar esse animal para que pudesse fazer o quê? A retirada, né, de alguns fragmentos, né? Talvez da sua parte, da sua barbatana, ou então simplesmente verificar como seria
a medição do corpo desse animal. Mas quem seriam esses grandes cientistas, né? Que até hoje eles são a base das ciências. Então, temos aqui a representação de 3 cientistas, 2 homens e uma mulher. Então, do seu lado esquerdo, nós temos o Albert Einstein, que ele foi responsável pela teoria da relatividade. No centro, tem uma representação de uma mulher, que é a Marie Curie, que ela foi responsável pela radioatividade, né? Então, hoje o raio-x, né, a quimioterapia, né, que é um tipo de tratamento para o câncer, surgiu devido à descoberta também de Marie Curie. Já diferentemente, nós temos do seu lado direito, né, o Charles Darwin, né, que foi um cientista que ele verificou, né, a teoria da evolução, dizendo que um organismo ele vem de outro de acordo com suas características. Então, essas características são herdadas, né, devido ao encontro de espécies idênticas. Continuando aqui com os grandes cientistas, temos aqui uma imagem representando o lado esquerdo, né, de Isaac Newton, que ele foi capaz de verificar toda essa lei da força, né, que nós estudamos no 9º ano, né, como na disciplina de ciência. Já na parte central, temos um cientista super atualizado, né, bem recente, apesar da sua morte, né, que seria o Stephen Hawking, e ele fez a descoberta da astrofísica moderna, né? Então, ele desde pequeno ele tinha essa curiosidade pela física, matemática, pela química, tá? E ao lado nós temos o Louis Pasteur, que foi até mencionado na aula anterior, né, na aula 27, que ele é responsável pela pasteurização. E você? Você já fez alguma experiência? Você já fez alguma experiência em sala de aula? Ou então na sua casa? Se você não lembra, vamos recordar algum que com certeza você fez. Olha só. Então, temos aqui um conjunto de imagem de jarrinhos, né, de jarros com areia e um grão de feijão. Então, vai mostrando toda a etapa da germinação. Então, o feijão ele é colocado no solo, juntamente com a água, exposto à luz solar. E isso vai fazer por onde essa semente, no caso do feijão, ela cresce, vai germinando, formando o quê? Uma planta, tá? Então, com certeza, você já fez alguma experiência tipo essa, não é isso? Aqui eu trago uma outra experiência que possa ser que você tenha feito, ou então vocês podem fazer em casa. Olha só a proposta como é que é. Você pode fazer um mini vulcão, pode usar argila, né? E nessa argila você pode estar fazendo um orifício no meio, pode de repente deixar uma garrafinha perto, e você recorta a parte da boca e coloca como base, né, central, e ao redor coloca essa argila, e lá você vai colocando corante de cor vermelhada, laranja, né? E vai colocar o bicarbonato e jogar água e vai espumar, vai ter uma fermentação, né? E simplesmente isso aí vai simular como se fosse o quê? Uma erupção vulcânica. Mas vamos recordar um pouquinho sobre as aulas anteriores, né? Que foi sobre os tipos de mistura. E aí, você lembra quais são os tipos de misturas? Você já fez alguma mistura na sua casa? Vamos lá, vamos ver, né? Então, que tipo de mistura você já fez? Então, aqui temos uma imagem, né, representando uma pessoa que está segurando um frasco com algum produto de limpeza, que vai derramar um pouco desse líquido, desse desinfetante, detergente, dentro desse balde que já contém água. E ela vai fazer uma mistura com água sanitária e outros produtos. Então, no momento que ela está fazendo isso, para que ocorra o quê? A limpeza, né, com um pano de chão ou um rodo, simplesmente ela está fazendo uma mistura antes desse processo. Então, tá vendo como a gente faz mistura na nossa casa todos os dias e a gente nem percebe? Olha aqui, uma outra imagem, né? Mostrando a imagem de uma mãe e uma filha, provavelmente são mãe e filhas, né? Fazendo um bolo. Então, preparar o bolo também exige, né, que a gente misture alguns ingredientes. Mas, afinal, qual a diferença dessa mistura, né? Existe alguma diferença entre a mistura do bolo, né, e a mistura clara, que a gente falou antes, que seria dos produtos de limpeza? Não, todas as duas são uma mistura no final do tipo homogênea. Então, vamos ver cada uma separadamente, ok? Então, o que seria a mistura homogênea? São misturas que são formadas pela dissolução de um material, que é o soluto, e o outro, que é o solvente, resultando num sistema que é formado por uma única fase, chamada monofásica. Então, quando você coloca, exemplo, né, água e sal dentro de um copo
e aí você dilui o sal, então, consequentemente, você não vai conseguir mais ver o sal. Porque o sal, ok, ele é um soluto que dissolveu. E, consequentemente, você vai fazendo uma mistura do tipo homogênea. E você só verifica o quê? Apenas uma fase. Por isso que é chamada de monofásica. E a mistura do tipo heterogênea, né? Então, são misturas que são formadas também com mais de um tipo de substância ou mais de um tipo de material, mas que talvez uma delas não venha dissolver, né? Uma na outra. Então, se a gente olhar exemplo aqui, né? Temos um frasco, né? Mostrando um becker, mostrando a representação de uma mistura heterogênea, onde se colocou nesse becker a água, o óleo, a areia, né? E aí misturamos. Com o passar do tempo, a areia sedimentou, foi para o fundo do becker, né? E o óleo, você mais dentro, ele subiu, ficou na superfície do copo. Então, simplesmente, você vê 3 separações, né? Então, esse tipo de mistura é uma mistura do tipo heterogênea, com 3 fases, chamado trifásica. Aqui eu trago uma imagem do experimento que eu fiz em casa, então também desafio vocês fazer isso na casa de vocês, né? E depois vocês podem colocar um comentário se conseguiram ou não. Então vocês podem estar usando aí o experimento que eu fiz com meus alunos, né, numa aula remota, onde eu usei copos, né, descartáveis, eu usei areia, óleo, sal, então fiz todo tipo de mistura e foi super bacana. Então agora eu vou desafiar vocês com uma perguntinha, tá? Então vamos exercitar um pouco. Então, olha só, então observa aí essas imagens, né? Nessas imagens eu tenho 3 representações, né? De 3 beckers, como se fossem 3 copos, né? E cada um deles vai ter umas substâncias em quantidade diferente. E aí eu vou ler a pergunta para vocês entenderem. Então, a pergunta é: observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3, né? E os seus componentes. Que componentes são esses? São as substâncias que a gente colocou dentro do copo, dentro do becker, tá? Então, a gente vai observar quantas fases tem cada um do sistema. Que sistema é esse? Em cada copo. Então, temos aqui, sistema 1. Temos o óleo, a água e o gelo, tá? Então, já vão pensando quantas substâncias vai ter e no final, se vai ficar homogênea ou heterogênea, né? Então, no frasco 2, né? No sistema 2, temos a água gasificada, né? E gelo. E no terceiro sistema, temos o óleo, gelo, água salgada e granito. Então, a pergunta seria em relação à quantidade de fases, né? Então, aqui já estamos observando que todas as misturas são do tipo o quê? Heterogênea, né? Elas não se misturaram, né? Então, qual seria a alternativa correta em relação ao número de fases? Exemplo, no sistema 1, quantas fases formou? 3, muito bem. Na fase 2, ou no sistema 2, desculpa, duas fases, ok. E no terceiro frasco, quantas foram? Quantas foram as fases? 4, muito bem. Então, a alternativa correta seria, né? A letra A, muito bem. Bem, então, vocês também verificaram nas aulas seguintes, né, passadas, que existe o quê? Vários fenômenos, né? Existe o fenômeno chamado físico e químico. E qual seria a diferença de um para o outro? Vocês lembram? Então, vamos recordar aqui um pouquinho. Então, no fenômeno do tipo físico, como mostrado na figura que está na parte inferior, né, do seu lado esquerdo inferior, mostrando que uma geleira, né? Então, o gelo está o quê? Derretendo. Mas o gelo é feito de quê, gente? É feito de água, né? Então, essa água, ela vai começar a derreter e vai passar do estado sólido para o líquido. Mas ela deixou de ser água? Ela deixou de ser apenas o quê? Formato sólido para o líquido. Então, não houve o quê? Nenhuma reação química, né? Então, no fenômeno físico, não há reação, né? Apenas ocorre mudança de formato da matéria. Então, deixou de ser sólido para se tornar líquido. E esses fenômenos, eles ocorrem naturalmente na natureza, né? E esse experimento também pode ser feito na sua casa, né? E ser observado e registrado no seu caderno de ciência. Já no fenômeno químico, a gente observa na parte da figura que está do seu lado direito e na parte inferior, que existe uma reação. O que é a reação? Então, todo fenômeno químico vai ter uma reação, como mostrando na figura que é um papel. A pessoa está segurando um pedaço de papel e está queimando, né? Lá, apertou, acendeu o isqueiro e simplesmente esse papel vai pegar o quê? Fogo. Ele vai
deixar de ser papel para se tornar o quê? Cinza. Então, simplesmente ocorreu o quê? Uma reação. Então, houve uma alteração na composição química, né? Então, deixou de ser papel para se tornar cinza. Então, houve uma transformação, no caso, em uma nova substância. E agora eu também trago algumas perguntinhas para vocês. Então, me diga aí, qual que é o tipo de fenômeno que está ocorrendo nessas observações que tem, que são 3 perguntinhas que eu vou fazer, que está dentro, como fosse dentro de um retângulo, tá? E ela está destacada. Eu quero que você me diga se isso é um processo do tipo físico ou químico que está ocorrendo aí, né? Então, exemplo, barra de ouro derretida, né? Que vai formar um anel. Você acha que esse fenômeno é do tipo físico ou químico? Então, a barra de ouro se transformou em anel, tá? Houve mudança da sua composição? Não houve, né? Então, por isso que ele é um fenômeno do tipo físico. No caso de ferrugem, será que ocorreu um fenômeno físico ou químico? Vamos imaginar uma lata. Você tem uma lata, essa lata depois que você usou, que tinha dentro dessa lata, deixou num canto lá da sua casa e ficou sendo exposta, né, ao sol, ao vento, à chuva, e com o tempo enferrujou. E aí? Qual o tipo de fenômeno? Químico, porque houve mudança na composição, tá? Ela ainda continua sendo lata, mas na verdade a composição química dela mudou. E no caso da roupa molhada, ocorre um fenômeno tipo físico, né? Porque a roupa, né? Na verdade, o que estava caracterizando a roupa seria o quê? Ela ser molhada. Ao secar, né? No caso, a roupa ainda continuou sendo a roupa, tá certo? Então, eu trago aqui para vocês, no slide 18, um indicador, né? De amido, né? Que amido é um tipo de substâncias que está presente dentro das células vegetais. Então, temos aqui na parte superior, né, para o seu lado esquerdo, uma representação de uma tinta de iodo, né? Que o iodo, ele vai ser colocado sobre uma banana. Então, na parte inferior tem a imagem de uma banana. E essa banana, vocês podem também fazer um experimento em casa, viu, pessoal? Pega essa banana, amassa um pouquinho para poder ficar melhor nessa absorção, tá? Então, pode colocar direto. Então, essa banana, ela vai indicar, no caso, o iodo vai indicar se essa banana tem ou não a presença de amido. E aí, sabemos que sim. Então, aqui temos agora uma imagem, né, mostrando 2 bananas. Tanto a banana ela é no estado verde, ela é mais madura, no intuito de verificar qual delas tem mais amido, né? Então, você pode observar que abaixo dessas 2 bananas tem uma lâmina de vidro, cada uma como fosse uma gotinha, né? Como fosse uma quantidade mínima da banana, né? Da banana verde, da banana madura, e colocamos água, né? Um pouquinho de água e uma gotinha de corante. Então, você pode ver que ambas ficaram roxinhas, mas, compensação, o corante ele ficou mais destacado na banana verde. Então, vamos observar agora como seria a célula da banana, apresentando, né, esses amiloplastos, né, e juntamente esses amiloplastos vai ter a presença do amido. Então, nessa figura aí superior, me mostrando toda uma célula, né, dentro dessa célula vai ter como fossem umas bolinhas, né, um pouco menores. E aí, essas células, ela não tá com corante ainda, não tá com iodo. Por isso você vê essa cor bem clarinha, como fosse tipo cinza. Logo abaixo, quando ele colocou iodo, olha o que aconteceu, né? Os amiloplastos, né, ficaram colorados e indicando que existe exatamente o quê? A produção de amido. Sendo que isso acontece em banana do tipo verde. Já quando a banana está muito madura, a gente pode observar no seu lado direito, né? Exatamente essa célula, essa banana madura, como fosse vazia. É como não tivesse o quê? Mais os amiloplastos. Se não tem amiloplasto, consequentemente também não vai ter a presença, né, do amido, por mais que você coloque o iodo. Então, nas células da banana madura, o amido ele foi convertido em monossacarídeo e disacarídeo, que são 2 tipos de carboidrato. Então, por consequência, não houve o quê? A presença do amido devido à ausência desses amiloplastos. Aqui eu trago também uma imagem, um experimento que vocês podem fazer em casa, né? Que eu também fiz com alguns dos meus alunos,
onde colocamos alguns tipos de alimentos que temos em casa, tipo cuscuz, né, arroz, sal, açúcar, e estamos colocando, né, o iodo. E aí nessa imagem, você pode observar, né, que eu estou segurando um pratinho. Nesse pratinho, na parte superior desse pratinho, tem de cor amarelada a representação aí realmente do cuscuz. E eu coloquei o quê? O corante. E ficou escuro. Então, toda vez que o alimento ele vai ter essa cor escura, ou fosse uma cor voltada para rusticada, meio para preto, então significa que ele vai conter o quê? Amido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o DNA, né? O DNA da banana. E aí, você já conseguiu alguma vez fazer extração no DNA da banana, né? Então, vamos tentar relembrar, né? Então, com certeza nas semanas anteriores vocês tiveram uma aula mostrando a extração do DNA de um morango. Então, vamos agora tentar relembrar como é essa extração e como é que podemos fazer essa extração usando a banana. Então, eu trago aqui, né, como imagem, a imagem de várias bananas. E ao lado, mostrando como fosse a molécula do DNA, né, representada pela dupla fita, né, e os seus nucleotídeos. E aí, simplesmente, nós temos representação nesse DNA, né, que parece uma escada. Uma fita, né, como fosse uma escada, ela está torcida. E aí, vamos ter a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então, só para relembrar um pouquinho sobre a aula, né, da professora Vilma, que falou sobre os morangos, ela utilizou, né, com certeza nesse experimento, algumas substâncias que eu vou falar agora. Então, veja a banana, como mostra nessa figura, né, ela usou o morango. Mas, para isso, ela usou o sal refinado, o álcool, o detergente e alguns equipamentos que tem em casa, que a gente utiliza, como prato, copo, talheres, né? Então, tudo isso, né, é importante. Por quê? Porque como fazer o passo a passo da receita, né, de como extrair, precisa de todo esse material. Então, uma dica para vocês que forem fazer um experimento em casa, sempre separe antes, para não ter problema de faltar algo e você não concluir, né, o seu experimento e você simplesmente achar que o experimento não deu certo por outro motivo, mas às vezes é porque você não usou a quantidade correta, tá? Então aqui só vou falar basicamente que você vai estar utilizando o quê? A banana, você vai amassar a banana, colocar um pratinho, então com um garfinho você vai amassando. Após isso você vai estar colocando essa banana em um copo com água. E aí, em seguida, você vai pegar e transferir para outro copo, né, vazio, com a peneira. E vai passar o copo que tá com a banana e a água para esse copo vazio. Então, vai ser peneirado. Aí, em seguida, você vai estar colocando, né, todos os ingredientes, seja ele em toda etapa, né, o detergente, o sal e o álcool. O álcool é o último, porque o álcool ele vai fazer por onde essa molécula do DNA seja o quê? Por ser mais densa, ela vai se separar, né? Então, vocês podem observar nessa imagem aí central, mostra como se fosse um tubo de ensaio, né? Que é um vidrinho. E na parte amarela seria representando o resto do fragmento das células da banana, né? E na parte superior seria o DNA. E já no lado direito seria como é que você ia visualizar basicamente isso aí, né? Essa banana, esse DNA dessa banana. Então aqui eu trouxe para vocês também uma foto de um experimento que eu fiz em casa. Então vocês também podem ver juntamente com a aula anterior qual é o passo a passo, qual que é o passo a passo, né, da extração que foi feito no morango. Você pode repetir usando a banana e aí vocês vão ter esse processo aí. Então na parte superior, né, vai ter exatamente essas moléculas do DNA. Então, com isso, terminamos a nossa aula e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Bons estudos!